Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Outra vez Jerônimo e Família, capítulo 11, parte 2. Encontrava-se sob assistência rigorosa, como é devido a todos que são confiados, pois se um invólucro perispiritual, assim a própria mente carecem de profundos cuidados. Ao corpo clínico destacado para os serviços deste posto está afeto o tratamento daquele, o qual se resume em aplicações magnéticas especiais. A esta, porém, atendemos com as atenções inspiradas nos estatutos da Legião, que, no caso, aplica a reeducação, tratamento inteiramente moral, porque o mal que a Jerônimo infelicita, como que atormenta a vós outros, somente com a renovação individual, operada interiormente pelo próprio paciente, será removido. A paixão mórbida que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos prestou-se a instrumento para as grandes expiações que os seus entes queridos tinham em débito nos assentos da lei da justiça que rege os destinos humanos. Jerônimo amava egoisticamente, desorientadamente, entrincheirando o coração contra toda a possibilidade de amparo que a razão e o lúcido raciocínio poderiam conferir. E como não deveis ignorar, cumpre-nos estar sempre divertidos de que nem mesmo os próprios filhos deverá o homem amar discricionariamente, com os impulsos cegos da paixão. Certamente que o devotamento à família conceder-lhe-á méritos diante do legislador supremo, porém mais honrosos se tornariam os lauréis se houverem encaminhado os seres amados ao culto legítimo do cumprimento do dever, e não proporcionando-lhes luxos e gozos mundanos ao descurar da educação moral que deveria prover em primeiro lugar, ainda que bracejando contra os arremessos da pobreza adversa, uma vez que todas as criaturas do Senhor são aproveitáveis e que, justamente a fim de auxiliá-las a progredir e educar-se em sentido benéfico, é que confere Deus a autoridade paterna ao homem encarnado. Se assim fizera, cumprindo o sagrado dever de pai providente e honrado, Jerônimo ter-se-ia furtado ao amargor de situações embaraçosas pelas quais se tornou responsável com o ato dramático do suicídio. Ei-lo, porém, que chega, ele vos dirá coisas interessantes. Com efeito, acompanhado por irmão Ambrósio, um assistente religioso, um antigo negociante do porto, entrou no compartimento onde nos achávamos e atirou-se em nossos braços comovidamente. "Obrigado, queridos companheiros", exclamou, "por vos terdes lembrados de minha humilde pessoa tão gentilmente. Vossa visita cala-me docemente no coração. Se soubesses quão terríveis têm sido as minhas aflições." Abraçamo-lo com efusão, apresentando os votos pela sua felicidade pessoal, pois outra coisa não sabíamos até então dizer ou desejar aos amigos. Pareceu-nos Jerônimo assaz modificado. Reconhecemo-lo sereno, senhor de maneiras tocadas de encantadora distinção, a qual não lhe conhecêramos antes, e pensamos em que certamente o isolamento dirigido por virtuosos espíritos de antigos sacerdotes teria a missão de elevar também o nível da boa educação social como internato conventual que era. Ardíamos pelo desejo de interrogar o antigo comparsa do vale sinistro, de recolhermos novas dos seus desgraçados filhos, que lá ficaram na terra, amortalhados de lágrimas e desditas. Todavia, o receio de uma indiscrição deteve-nos, o que fez que o silêncio se prolongasse após os cumprimentos. Logo, porém, o virtuoso mentor Santarém encaminhou-nos a feliz ensejo, conhecendo a sinceridade que nos impelia. "Falávamos de ti, meu caro Jerônimo.
Teus amigos desejam saber se te sentes melhor e mais reconfortado no amor de Deus, pois partirão em breve para outro plano de nossa colônia e, vindos para se despedirem, estimariam levar a impressão de que deixam para trás um amigo em vias de verdadeiro reerguimento. Aplaudimos, corroborando tais expressões com o incentivo de nos mostrarmos a Ele próprio, resignados e confiantes nos dias por vindouros, e acrescentamos: amparados por amigos tão desvelados como os que deparamos desde que para aqui nos encaminharam, sentir-nos íamos até felizes, não fora a inclemência dos pesares que nos perseguem pela desonra com que aviltamos nossa alma. O antigo comparsa curvou a fronte com enternecedora humildade, retorquindo: tende razão, meus caros amigos, será possível sim, para nós outros, o alívio supremo na conquista da resignação e da fé, que levará à conformidade. Felizes, porém, não creio que poderemos ser tão cedo, porque não será pelas vias do suicídio que a individualidade encontrarás essa deusa felicidade, que mais se afasta quanto maiores forem a revolta e a insubmissão no coração que a deseja. Quisera eu que o suicídio me houvera para sempre exterminado ser. Assim não foi, porém. E assim não sendo, compreendi que só me resta curvar ao inevitável, enfrentando com resignação e fortaleza de ânimo a amargosa situação por mim mesmo criada. Devo a solicitude de irmão Santarém, a seus conselhos e exemplos edificantes, como aos seus abnegados imediatos e às regras verdadeiramente providenciais desta mansão educadora, a transformação que em mim se vem operando. Tal como vós, sorvi o meu cálice de fel, traguei muitas amarguras, entre uivos de desespero e blasfêmias de réprobo. Mas hoje me sinto outro indivíduo, a quem a confiança no amor do Ser Supremo ressuscitou dos escombros da mais nefasta descrença, porque descrença mascarada com a hipocrisia da falsa fé, da afetação da virtude, as quais se mostravam com a ostentação convencional. O que se satisfaz a sociedade não aproveita, no entanto, nem mesmo para convencer o próprio que a simulou, quanto mais para edificar sua alma perante o Criador. Eu poderia ser feliz, meus amigos, de algum modo, rodeado com a atenção destes nobres e excelentes protetores, instruído, fortalecido, confortado, como me vejo por sua incansável caridade, convencido das lutas e deveres que me cabem, disposto a enfrentá-los quanto me acho, mas cometi um crime de duras consequências, de consequências extensíssimas para mim e os meus. Contemplo-me carregado de falhas e não me posso de nenhum modo sentir satisfeito em parte alguma, quando o arrependimento vivo e ardente flagela minhas horas, exigindo resgate imediato a fim de que a serenidade me retorne ao coração, permitindo-me novos empreendimentos, dignificantes e honrosos, justamente o oposto dos atos de antanho. Devo confessar-vos que, como comerciante que fui, falido, arruinado, traindo a confiança de firmas honestas, com as quais mantivera compromissos de instituições bancárias, cuja honorabilidade não levei o devido apreço, e até das autoridades municipais, por de grandes prejuízos dei também às fiscalizações legais, como aos direitos alfandegários, visto que pratiquei não raras vezes o contrabando. Envergonho-me de tal forma por não me ter esforçado por sair honrosamente desse emaranhado de inferioridades. Pede-me tanto de haver solvido tais compromissos, acobertando-me sob a macabra ilusão do suicídio, que o rubor só me desaparecerá das faces quando me for possível ser comerciante outra vez, a fim de solvê-los pessoalmente, digna, honestamente. Oh, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos. Eu devo e não paguei. Eu defraudei os sacrossantos direitos da pátria, da abençoada terra em que vivi. Tenho compromissos vencidos, empréstimos, contas e mais contas, letras
e mais letras a pagar. E nada resgatei até hoje. O peso desta desonra converteu-me os dias em torturas ininterruptas, a par das desventuras que, por minha incúria, atingiram meus filhos. Felizmente, porém, a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se de situações incômodas e vexatórias como essas. E Jerônimo, em futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos, recuperando o beneplácito da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novos ensejos, graças à reencarnação, que a todos é facultada como meio de progresso e reabilitação, e ele, bastante animado, se encontra para a jornada nova. Acudiu irmão Santarém, cortando a expansividade humilhante para o próprio expositor. Rejubilo-me sabendo, confortado e decidido aos embates pela honra de uma vitória que encoberte de tua consciência a visão da inglória da queda forte que também a ti arrastou a desgraça, amigo Jerônimo. Praza aos céus que as forças se centupliquem em tua alma, quando as minhas em mim se multiplicam a cada nova vibração da minha própria dor, pois também me acho encorajado às mais rudes experimentações, contando que se arrede de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelos monstruosos delitos que pratiquei. Vibrou Mário Sobral, a quem impressionantemente estremecimento sacudiu, fazendo agitar as mãos como que se esforçando por desvencilhá-las de algo que o inquietasse e afligisse. A prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma, guiado pelas férteis exortações do irmão Santarém, continuou o ex-comerciante do Porto. As súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio, acontecimento que foi a chave áurea para a educação de muitos problemas por mim considerados insolúveis.